podcast da TV Inteligente e estamos trazendo um convidado especial aqui, que é o Agnes, da Atento Portaria. Bem-vindo, Agnes, tudo bem? Valeu, Fernando, obrigado aí pelo convite, tá? A gente tá participando aqui com vocês e poder trocar várias experiências aí em relação ao segmento. Então, a gente criou esse TV Cast, né, que é o nosso podcast, para enaltecer as revendas, as parcerias, trazer o pessoal aí do nosso mundo, né, para falar um pouquinho das experiências, de como é o trabalho, tá? E hoje a gente quer falar com vocês sobre portaria virtual. Perfeito. Beleza? Tá joia. Vamos. Deixa eu me apresentar um pouquinho, como você antecipou, né? Meu nome é Agnes, eu sou o engenheiro responsável pela Atento Portaria. A Atento Portaria hoje é uma empresa que está presente nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, a gente sempre tem uma brincadeira que gosta de dizer que nem o McDonald's está em todos os estados, né? E a Atento Portaria está presente. A gente está com as atividades aqui em Natal desde 2020, tá? Então, a gente iniciou aqui em 2020, em pleno pico da pandemia, que dificultou um pouquinho o nosso processo. Mas aí, com o auxílio da TV Inteligente, nesse começo aí da gente, foi muito importante. Então, por isso que essa parceria que a gente tem é de longa data. A Atento Portaria, ela iniciou suas atividades em 2014 e a gente começou aqui em Natal, no ano de 2020, então há 5 anos aqui em Natal. Ok, que bom, que bom. Então foi um desafio, né? Começar essa operação da portaria remota na pandemia. Isso. Conta um pouquinho aí das primeiras instalações e primeiros condomínios que tiveram acesso à portaria remota. Perfeito. Fernandes, eu queria até levantar um pouquinho com relação a como a TV Inteligente foi muito importante nesse início nosso aqui em Natal. Como eu falei para você, a gente iniciou as atividades em 2020, aqui, especificamente com portaria remota. Então, no começo, as reuniões eram um pouco difíceis, né? Você sentar com o síndico para conversar, sentar com o conselho fiscal de algum condomínio para poder você falar sobre portaria remota, era uma atividade que ficou um pouco inviável no momento, porque as pessoas não estavam se aglomerando, não estavam fazendo reuniões e as pautas, até as próprias pautas do condomínio estavam ficando para depois. Então, nesse período, o que a gente pode fazer para amolar o facão, como a gente gosta de dizer, né? Afiar a faca. A gente vinha mais no distribuidor. Então, vocês aqui, mesmo durante a pandemia, vocês tinham vários treinamentos. Então, praticamente eu bati a figurinha aqui na TV Inteligente, participando de todos os treinamentos, perguntando muito: Fernandes, como é que eu posso colocar isso aqui no meu projeto? Como é que eu posso fazer isso aqui? Então, o primeiro ponto é agradecer essa ajuda que você deu, principalmente no começo, que a TV Inteligente trouxe pra gente no começo e favorece muito pra gente trabalhar com o Intelbras até hoje. Eu acredito que esse início, esse start da gente aqui em Natal favoreceu muito com essa participação que você teve nos nossos projetos. Eu fico satisfeito demais de ter podido ajudar nesse início aí. Tá, fico muito satisfeito. A TV Inteligente também agradece, esse convite a gente distribuiu em Intelbras, né? Nossos distribuidores de Intelbras. E fica muito agradecido. Show de bola. E aí, como você tinha perguntado, né, a questão da portaria remota. Fazendo um pequeno analogia, um pequeno exemplo, nada mais é do que quando a pessoa chega lá na frente do condomínio que toca o interfone, chama no porteiro que está lá na guarita, né? Então, com a portaria remota, é quase a mesma coisa. Como o nome diz, é remota. Teu porteiro está remotamente ao condomínio. Então, está na base da empresa. Isso. Então, quando o visitante ou o entregador chega e toca o interfone, essa chamada, que é uma chamada, né, via IP, via comunicação, chega lá na nossa central e nossa central faz todo o atendimento para ele personalizado. O que muda da portaria convencional para a portaria remota? É porque a gente sempre monta um projeto, né, onde entra a Intelbras disso, a gente sempre monta um projeto onde contemple vários cases, tanto de comunicação, tanto de segurança, como de monitoramento. Então a gente monta lá o controle de acesso do condomínio, a gente monta a parte de comunicação do condomínio, a gente monta a parte de monitoramento do condomínio. Então tudo isso auxilia num projeto também de portaria remota. Como eu falei, o visitante chega, toca o interfone, chama na nossa central e nossa central entra em comunicação com o morador, com o síndico, quem seja que precisa fazer essa ponte de comunicação. E eu queria ter uma curiosidade de saber como foi essa quebra de paradigma de tirar do porteiro, né? Muitas vezes funcionários que estavam no condomínio há muitos anos, né, prestando esse serviço, já tem uma empatia muito grande dos moradores ali. E como é que foi isso? Tirar do porteiro para colocar o eletrônico no lugar? Cara, tua pergunta é excepcional. Porque é o seguinte, por incrível que pareça, a grande maioria dos moradores, principalmente aqui de Natal, são bem adeptos à questão da portaria remota.
E aí, às vezes, tem gente que tem aquele, porque meu condomínio tem muito idoso. Cara, é principalmente os idosos que gostam mais da questão da tecnologia. Porque é o seguinte, essa questão de ter uma presença de uma pessoa lá na entrada do condomínio é um clichê muito grande com relação às entradas do condomínio. Por quê? São condomínios com 10, 15, 20 anos que, desde quando foram implantados, tinham o papel do porteiro lá no condomínio. E se a gente pensar bem, é mais atribuído outras funções ao porteiro que o mesmo de portaria. Se você for, eu gosto do porteiro porque o porteiro recebe minha chave 10 horas da noite. Me ajuda a subir com o carrinho. Então, o que a gente entende? Que a função principal dele de porteiro, ele acaba não conseguindo executar. Por quê? Porque a pessoa está mais preocupada que se tiver um problema numa bomba d'água de 10 horas da noite, tem uma pessoa. Então, por que não ter um profissional específico para fazer isso? E deixar que a gente cuide da portaria remota? Porque é o seguinte, em todos os projetos que a gente apresenta, eu sempre gosto de dizer que o projeto da gente é dividido em 3 partes, certo? É praticamente você trocar 1 por 3. Porque é o seguinte, você tem um porteiro hoje no teu condomínio, custando muito caro o condomínio, porque esse porteiro ele representa aí mais de 50% da toda a receita do condomínio, porque são 4 na portaria. Se for orgânico, contratado pelo próprio condomínio, tem o ferista, tem o folguista, tem toda essa questão de gestão que o síndico do condomínio tem que ter. E se for de uma empresa terceirizada, esses custos estão embutidos dentro do contrato, né? Então, o condomínio ele não deixa de pagar isso aí. E por que eu digo que paga muito caro para ter esses 3 serviços? Porque é o seguinte, aí fica a carga do porteiro, às vezes, controlar a entrada de pedestre, controlar a entrada veicular, fazer o monitoramento das câmeras e receber as encomendas. Dei 4 funções básicas aqui de um porteiro na guarita. Mas se esse fluxo for muito alto, por exemplo, na hora do almoço ou na hora que o pessoal está voltando do trabalho, isso aí representa uma coisa, eu gosto de dizer que ele está equilibrando muitos pratos. E a tendência dele ter alguns pratos desses que escorrega é grande. Então, é onde acontece que pegou uma encomenda que às vezes nem é do condomínio. Às vezes ele não consegue atender o interfone porque está nessa correria. Às vezes ele não consegue olhar a câmera porque ele está fazendo uma outra função ali. E às vezes ele bate o portão no carro do morador não é porque ele seja descuidado, é porque tem muita função em cima dele. E aí onde entra o nosso papel? Nosso papel entra para fazer uma portaria remota eficaz, eficiente, com registro de visitantes, com registro de entregas e com registro de entrada de moradores. Então, só desses 3 pontos que eu te falei agora, você já tem uma portaria mais eficiente do que um porteiro no local. Mas a questão do monitoramento das câmeras é onde entra câmeras com a qualidade melhor, tendo uma central monitorada, com inteligência artificial embarcada, para você ter todos os parâmetros que você precisa na questão do monitoramento. Porque a gente sempre gosta de dizer que é humanamente impossível você ficar mais do que 20 minutos olhando para uma tela e estar enxergando alguma coisa. Você está vendo, mas você não está enxergando. Estático, né? Certo tempo e número de câmeras, né? Isso, então, quando você tem inteligência artificial embarcada com relação a esse tipo de questão, se tiver algum movimento sinistro, se tiver algum movimento estranho, dá aquele pop-up na tela do operador e o operador consegue intervir, que é a mesma coisa que aconteceria com o porteiro se ele estivesse monitorando. E aí, para resumir essa questão, como eu te falei, a gente troca 1 por 3. Esses 3 é o quê? Uma portaria remota eficiente. A gente tem a questão da modernização, acabei de falar para você, fazer um reconhecimento facial, colocar uma leitura de placa na frente do condomínio, colocar câmeras com visão noturna colorida e com inteligência embarcada, fazer com que a tecnologia do condomínio seja alavancada. E por último, o 3º ponto é a questão da modernização, ou da questão da assistência técnica. Porque não adianta eu fazer todo esse aparato tecnológico se eu não puder assistir o condomínio com relação às manutenções. Então, conservar bem esses equipamentos, conservar a entrada veicular e fazer o atendimento 24 horas, de um portão veicular, de uma câmera e tudo isso. Então, o que eu gosto de dizer? O condomínio paga muito caro para ter 4 porteiros e aí ele vai estar trocando esse custo muito caro, vai ter uma redução aí de mais da metade desse valor para ter 3 outros serviços. Para mim é o melhor negócio que existe. É bom para mim que estou implantando os projetos no condomínio e é bom para o condomínio que está fazendo essa contratação. Eu queria fazer outra pergunta. Como é que funciona, como é que hoje o condomínio enxerga a questão da marca? Por exemplo, eles perguntam que marca você vai implantar, que marca os produtos que estão no condomínio ou não? Ou isso para ele é diferente? Cara, esse ponto que você levantou também é muito bom. Porque é o seguinte,
Quando eu chego numa assembleia, eu sou um dos poucos integradores ou poucas revendas que levam a bandeira da Intelbras junto comigo. A gente, a Atende Portaria, tem uma parceria nacional com a Intelbras, então isso facilita muito na minha montagem também dos projetos. Tenho essa assistência de vocês aqui com relação à montagem. Eu faço sempre o registro de projeto nos condomínios quando a gente está montando um projeto para o condomínio. E aí o morador, lá no condomínio você tem um perfil muito interessante, porque você tem desde pessoas que trabalham na área de tecnologia, como você tem pessoas que trabalham no ramo do direito, que trabalham no ramo da segurança, que trabalham no ramo da medicina, como tem a senhorinha dona de casa, aposentada, que não necessariamente precisa saber de tecnologia. Mas aí quando a gente chega na assembleia, que a gente mostra uma padronização de equipamentos 100% Intelbras, projetos 100% Intelbras, desde o cabo que a gente está utilizando até as baterias do banco de no-break. Então, quando a gente mostra que tem uma padronização dos equipamentos, a gente dá um salto com relação à concorrência. Por quê? Porque o pessoal entende o valor da Intelbras nesse projeto. E como eu tenho uma parceria nacional com a Intelbras, nada mais do que eu trazer a Intelbras para junto de mim, tanto que eu carrego a Intelbras no peito. Por quê? A gente chega lá na hora do projeto, já teve vezes do morador dizer assim: ei, você trabalha na Intelbras? Aí chega da vontade de dizer assim: praticamente trabalho na Intelbras. Porque assim, o morador ele entende valor na Intelbras. Consequentemente, a gente consegue entregar um ajuste melhor para o condomínio e para o cliente quando a gente monta um projeto de portaria remota 100% Intelbras. Então, você tem uma integração melhor com o software, você tem uma integração melhor dos equipamentos, e para a gente como integrador, ainda é muito mais fácil, porque se der algum problema na instalação, é só eu ligar no suporte da Intelbras. Eu não preciso ficar ligando para 10, 4, 5 suporte para poder me dar um auxílio naquele ali. Eu só basta dar um oi para Fernandes, eu só basta dar um oi lá no suporte da Intelbras, que o próprio suporte já vai me orientar. E fica unificado, né? Você tem uma centralização ali que vai lhe ajudar na rapidez que você resolve o problema. E até para o meu técnico fica muito bom. Para eu ter backup de equipamento fica mais fácil, porque como eu trabalho com uma única linha, fica mais fácil a substituição, o meu técnico pega mais rápido a ligação dos equipamentos, então facilita muito esse processo para mim na ponta. Uma marca que vem de 49 anos já de marca, né? Então todos os moradores têm algum acesso a um produto Intelbras. Isso mesmo. Você vê na Globo, você vê no futebol, então tá lá, entendeu? Tem uma marca aqui que você reconhece. Não é qualquer marca que você essa marca é o quê? O que ela faz? Qual produto que ela tem? Mas a gente tem uma gama de produtos para atender. Mas é como eu te falei, é impressionante como o cliente na ponta ele reconhece a qualidade do Intelbras hoje. Ele reconhece. Então eu não preciso falar muito que esse facial Intelbras é bom. Eu não preciso perder tempo com isso. Quando eu digo que o facial Intelbras, a antena de tag é Intelbras, o no-break é Intelbras, o interfone é Intelbras, aí acaba o nome Intelbras nem se aplicando tanto, porque tudo é Intelbras. Então a gente coloca na apresentação os equipamentos que a gente utiliza e fica muito claro para quem está contratando o serviço, para quem está comprando o equipamento, do que ele está fazendo essa aquisição. Entendi. E hoje, como é que está a sua concorrência? Com quem você concorre? Cara, isso aí era muito bacana, porque é o seguinte, o ideal que eu falo mesmo é que as empresas elas trabalhassem numa padronização de equipamentos. A gente tem enfrentado aí concorrências. A gente sempre gosta de dizer que a Atende Portaria é a portaria mais barata do Brasil. Mas não é a mais barata por termo de custo financeiro, não. É a mais barata pelo que ela entrega. Porque assim, fazer uma portaria remota é muito caro para a empresa. Custa muito caro fazer uma portaria remota eficiente. Para tu ter ideia, nossos servidores, todos eles são na Amazon. Eu não tenho um servidor físico lá na minha central. Já tem uma segurança muito grande, né? Desse servidor não está local, né? Isso mesmo. Está na nuvem aí protegido. Então, tanto faz, a gente está distribuído, tem a base matriz em São Paulo, mas a gente já tem 2 bases secundárias, uma em Criciúma e outra em Porto Alegre, mas elas funcionam em conjunta. Essas três... redundância da outra. Ela não é redundância, ela agrega mesmo. Então, eu tenho 50 operadores na da matriz, tenho mais 15 na de Porto Alegre, tenho mais 10 na de Criciúma e tenho mais os desatas que entram na questão de quando tem uma alavancagem maior, tipo horário do almoço, horário da janta, onde tem uma demanda maior nos condomínios. E por que eu estou falando isso? Se você está com a base operando com 60, com 70, com 80 operadores ao mesmo tempo, tem um custo muito alto para isso.
você ter todos os servidores na Amazon, a gente gasta aí mais de 150 mil por mês só para ter esses servidores dentro da Amazon. Então, mas isso são maneiras, fora as licenças de Guardian, de Seven, de etc, para poder tudo isso aí funcionar. Outra coisa, todas as informações dos moradores ficam salvos também nesse banco de dados da Amazon. Isso aí causa uma garantia maior para essas informações dos moradores. Para você ter ideia, quem utiliza os servidores da Amazon? Itaú, Netflix, Nubank, todas essas grandes marcas utilizam o mesmo servidor da Amazon. Então, quando eu digo que o que a gente entrega pelo que custa, é a portaria remota mais barata do Brasil. Porque quando tu pega a maioria dos concorrentes que trabalham nesse segmento, o cara tem um servidor local, ele tem ali tudo concentrado dentro da portaria dele. Então, se faltar energia na base de monitoramento dele ali, todos os condomínios ficam offline. Então, para você ver como é complicado com relação a isso. Então, toda essa redundância a gente gosta de entregar. E falando um pouquinho de projeto, como você falou, se todos os nossos concorrentes utilizassem também Intelbras, era mais fácil. Por quê? Porque se o condomínio fizesse a aquisição desses equipamentos numa substituição de empresa, quando a gente entrasse, integralizaria tudo. E aí a gente já se deparou com cenários onde a gente chega num condomínio, o condomínio adquiriu os equipamentos, está substituindo a empresa e aqueles equipamentos ou é de segunda qualidade ou não são homologados nos grandes marcas do dia a dia, né? Então acaba praticamente perdendo esses equipamentos que estão lá no condomínio. O condomínio às vezes faz um aporte de comprar os equipamentos e acaba se perdendo. Se ele compra tudo em Intelbras, tudo é padronizado. As empresas, no fim do contrato, eles cedem esse produto para os condomínios, com pagamento de um certo valor, e às vezes o condomínio está comprando um produto que às vezes nem vai servir para a próxima empresa que vier assumir o contrato. O que eu tenho praticado muito nos meus projetos é a questão do comodato, né? A gente tem aplicado muito, tanto os clientes têm optado pelo comodato, como a gente também tem aplicado muito, que nada mais é do que a alocação dos equipamentos naquele período. Eu gosto muito do modelo de comodato, principalmente do condomínio, na visão do condomínio, não falando como empreendedor. Na visão do condomínio, que é o seguinte, a gente sabe como a tecnologia ela escalona muito rápido. Para você ter ideia, em 2020, quando a gente fez nos primeiros projetos, era com biometria. Isso. Ainda está com biometria facial, palma da mão. Hoje a gente está com a tecnologia tão avançada no reconhecimento facial que a gente nem se fala mais em biometria. A biometria ela só entra numa redundância e olha lá, dependendo da necessidade do projeto. Mas praticamente não se usa mais biometria. E aí, por que é bom um contrato de locação para o cliente final? Porque você consegue sempre modernizar o teu cliente. Eu sempre gosto de dizer, eu uso muito a Intelbras também, que o meu cliente na ponta é meu portfólio. Então imagina só, eu tenho uma empresa, minha empresa está alocada no endereço, minha empresa está com toda a tecnologia aqui. Mas se eu tenho um cliente atualizado com as tecnologias mais modernas que tem no mercado, ali é meu portfólio, porque um visitante chega lá ver, o condomínio vizinho também vê. Então quanto mais tecnologia eu puder entregar para aquele condomínio, é melhor até para a gente comercialmente. Entendi. Na hora do fechamento de uma proposta, qual argumento que você é mais forte para o fechamento do condomínio? O que é mais importante para o condomínio na hora? Redução de custo, ou segurança, ou não ter um porteiro que sofrer um assalto, e ele render o porteiro e o porteiro tem que liberar os acessos do condomínio? O que você usa como argumento mais forte na hora do fechamento? É muito boa essa tua questão também, porque é o seguinte, eu sempre gosto de partir do princípio que você tem condomínios com perfis diferentes. Porque eu estou te levantando isso. Eu posso ter a mesma construtora, ter levantado 2 prédios vizinhos e esse tem uma característica e esse tem outro. Por quê? Quem faz o condomínio são os moradores do condomínio. Então a gente tem que entender primeiro quais são essas demandas do condomínio. Se for um condomínio que a construtora acabou de construir, está montando tudo ali agora, pode ser que a questão de tecnologia seja mais importante para aquele condomínio, porque a construtora está entregando agora, os moradores estão entrando lá, então eles querem o que há de mais moderno para colocar ali. Já teve cenário da gente chegar em condomínios e, sei lá, como eu falei, tem seus 10 anos, seus 20 anos, 30 anos de construção. E eles têm um passivo lá de uma obra muito grande para se fazer. E aquela redução de custo dos porteiros para a portaria remota é muito significativa para eles poderem fazer essa obra. A gente fechou um condomínio recentemente, que eles têm um projeto lá muito grande de fazer aqueles subidouros, que nada mais é porque não tem o encanamento, né? Não tem a rede de esgoto ainda instalada. É obrigatório, né? E aí eles têm uma obra grande para fazer, porque os sumidouros que já tem no condomínio não suportam mais a demanda do condomínio. Então ficam gastando com carro-pipa, que é uma demanda, né? Que é um custo.
E aí, melhor do que estar pagando o carro-pipa é ele fazer um outro sumidouro. Mas para fazer um outro sumidouro, eles vão gastar aí 60 mil reais para poder montar esse novo sumidouro. Então, como é que o condomínio arruma esses 60 mil reais sem cobrar taxa extra? A gente implantando a portaria remota, ele vai ter um saldo ali no seu orçamento ali, com aquela mesma taxa de condomínio que o morador paga, e aí em menos de um ano ele vai ter esses 60 mil na conta. E aí eles vão conseguir fazer essa obra em menos de um ano, sem aumentar a taxa de condomínio, sem cobrar taxa extra. O que a gente sempre gosta de trazer é o seguinte: às vezes você simplifica mais o projeto, você não coloca tanto os equipamentos, porque você simplificando mais o projeto, teu custo também fica menor na hora de implantar e, consequentemente, tu consegue cobrar um pouquinho menos do condomínio. E aí ele consegue fazer aquele montante de objetivo para poder fazer a implantação da portaria remota. Eu sempre gosto de dizer que nossos projetos são personalizados nesse sentido. Quando eu vou na primeira visita com o síndico lá, eu preciso entender todo o contexto do condomínio, para aí sim a gente poder montar a melhor estratégia para poder fazer a implantação da portaria remota. Eu sempre gosto de dizer que síndico não aprova a portaria remota. Quem aprova a portaria remota são os moradores. Então, por isso que o projeto precisa ser muito bem explicado. A gente precisa usar a grande marca Intelbras por trás para montar esse projeto. E a gente precisa explicar muito bem para eles por que eles estão fazendo essa movimentação. Porque assim, eu sempre gosto de trazer também que a segurança, ela serve muito como analogia à limpeza. Porque eu digo o seguinte: cara, se você tem 10 zeladores aqui no teu condomínio, mas se os moradores não colaboram com a limpeza, teu condomínio vai ver sujo. Porque é um morador limpando e outro, é o zelador limpando e alguém sujando. Então a segurança é a mesma coisa. Se eu tenho 10 pessoas que moram naquele condomínio, que fecham as portas, analisam se está tudo certinho, se está tudo funcionando direitinho, e eu tenho um que passa deixando as portas abertas, nem ligando, deixando, todos os 11 estão vulneráveis. Então a gente também tem que ter a colaboração dos moradores, independente se o condomínio seja com portaria remota, seja com porteiro, com ronda, com o que tiver lá dentro do condomínio. Se as pessoas que moram no condomínio não contribuírem para a segurança, você pode instalar o projeto mais tecnológico que tiver, que aquilo ali não vai funcionar. Então, primeiro, quando a gente chega na Assembleia, os moradores têm que entender que o que eles estão contratando é o melhor para eles. Se eles não quiserem, paciência. Há 6 meses a gente vai estar lá de novo apresentando o projeto, um ano depois a gente vai estar lá apresentando o projeto, porque a gente acredita que até 2030 não vai ter mais o papel do porteiro nos condomínios. Ah, não quer dizer que não vai ter mais pessoas no condomínio trabalhando? Vai sim. Lembra no começo que eu falei que vai tendo outras funções para exercer? Então, se o condomínio tem uma demanda que ajude os moradores para carregar a feira, se o condomínio tem uma demanda de um cara que vá lá acompanhar uma terceirizada que chegar para fazer um serviço lá, se eu preciso ter uma pessoa que atenda mais os moradores, eu contrato um gerente condominial, eu contrato um papel de um concierge, sei lá, um zelador que tenha mais essa função. E aí, eu preciso de ter uma pessoa à noite no condomínio. Contrata um vigia noturno, contrata um ronda ali que fica andando de moto no condomínio. Melhor do que você ter uma pessoa dormindo dentro da guarita. Você deixa a portaria remota funcionando de forma eficiente na portaria e essas outras funções você pode agregar. A gente está até com um case de sucesso com relação a isso, que é um condomínio de 36 apartamentos, mas ele é um quarteirão inteiro. Então é muito grande. São poucos apartamentos, mas o perímetro do condomínio é muito grande. E aí, qual foi a movimentação que teve lá? O síndico fez da seguinte maneira: ele tinha 4 porteiros, 2 diurnos e 2 noturnos. Ele pegou o melhor porteiro da manhã e transformou nesse gerente condominial, que até deu mais fôlego para o síndico, porque toda a demanda era para o síndico. Tendo esse gerente lá, a demanda é para o gerente. E durante a noite ele pegou o melhor porteiro da noite também e deixou ele como um ronda, trabalhando no regime de 44 horas semanais. Então ele pega ali o horário de fluxo de 6, 7 horas da noite, fica até meia-noite no condomínio, depois tranca a portaria e vai para casa. No outro dia, 6 horas da manhã, o zelador chega e aí continua o fluxo de novo do condomínio. E com isso, ele conseguiu ter uma economia pequena. Ele conseguiu ter uma economia de R$2.000 por mês. Mas sabe quanto isso aí representa em 12 meses? R$24.000. Então, não vale a pena você montar um projeto e aí ter uma pequena redução só. Mas aí representa quase 30 mil no caixa do condomínio. Ele eliminou o passivo trabalhista de dois funcionários. E ele ainda teve toda a modernização, que eu tinha falado anteriormente. Ele teve toda a assistência técnica nossa funcionando e uma portaria de forma eficiente. Perfeito, muito bom. Assim, você está falando coisa até que pra gente
que a gente vive nesse dia a dia, mas não vive no dia a dia do condomínio, a gente não entra nesse pormenor, né? A gente aprende, entendeu? É um aprendizado. Porque assim, eu sei do produto, mas eu não sei do que você enfrenta da dificuldade. As objeções, as né? objeções, quebra de paradigma, muitos condomínios de gente mais idosa. Né? É como você falou, ó, nesse case de sucesso que eu citei, né? Você tem um profissional durante o dia atendendo às demandas do condomínio, essas demandas que o pessoal sempre fala, eu preciso de uma pessoa aqui para poder resolver, esse cara vai resolver. E da noite, a questão de segurança, tem uma pessoa aqui, também vai ter uma pessoa no condomínio. E a gente vai ter a portaria remota funcionando bem. Então é isso que a gente acredita até 2030. Então, independente do condomínio, seja de 10 apartamentos ou seja de 1000 apartamentos, vai ser esse padrão. Imagina um condomínio de 1000 apartamentos, onde a portaria remota funciona de forma eficiente e você, em vez de ter um ronda, você tem 2, 3 ronda vigiando o condomínio. Não é muito mais eficiente do que você ter só uma pessoa alocada lá? Isso. Na portaria? Para fazer várias funções, né? Para monitoramento, para abrir portão, para fechar portão, para verificar encomendas, né? Porque eu acho que no início o calo da portaria remota era as encomendas, né? Como fazer as encomendas, como fazer qualquer encomenda de lanches que entravam ali, você tem que cadastrar o entregador, sair o entregador, aquela demora. E hoje também as entregas do correio, da Amazon, do Mercado Livre e tudo, né? Como é que aquele é um armário inteligente que se usa, como é que fica na portaria, quando é que entrega, né? Porque não tem acesso ao apartamento. Essa questão de encomendas é uma objeção muito forte que a gente enfrenta nas assembleias. Então, o primeiro ponto que eu preciso entender como é a estrutura do condomínio. Porque a estrutura do condomínio conta muito nesse quesito. Porque você tem, na entrada de pedestre, você tem condomínios que tem uma entrada de pedestre, que tem uma entrada de visitante e tem entrada de entregadores, tem até 3 entradas. Tem condomínios que tem uma entrada só para todo mundo. Tem condomínios que tem uma eclusa de pedestre, né, onde você tem uma porta e uma segunda porta. Tem condomínio que é uma porta só que já dá direto do hall. Então, primeiro a gente precisa entender a arquitetura do condomínio. Segundo, a gente precisa entender também o fluxo de entregas. Tem um condomínio que a gente atende, que ele é pequenininho, ele tem 38 apartamentos, mas o fluxo de encomenda é muito grande. Então, nas primeiras visitas que a gente fez lá, conhecendo o condomínio, conversando com a síndica na época e tudo, a gente viu o fluxo de correio, Amazon, Shopee muito grande. Condomínio pequeno, mas muita encomenda, o pessoal compra tudo, farmácia, compra tudo pela internet. E aí a solução que a gente encontrou, muito viável lá, foi a questão do armário inteligente, a caixa de correio inteligente. O diferencial do nosso armário, que a gente tem utilizado nos projetos, é que ele é homologado nos correios, então os entregadores do correio podem colocar lá. Então esse condomínio só tem um zelador, só um cara da limpeza. Então imagina só, ele só tem um zelador. Se ele fosse ter que fazer a limpeza dele e ter que descer para pegar todas as encomendas, ele nem ia conseguir pegar todas as encomendas, nem ia conseguir limpar o condomínio. Então lá a gente estudou essa possibilidade também e colocamos uma caixa de correio inteligente. Porque lá funcionou bem. Porque lá o condomínio tem uma eclusa de pedestre com 2 portas de vidro e nesse espaço é coberto. Então é excelente para me colocar uma caixa de correio lá. Então o que facilita para o condomínio? O entregador chega, toca na nossa central, informa que é uma encomenda para o apartamento, sei lá, 101. Encomenda para o apartamento 101. Então a portaria libera a primeira porta, o cara vai lá, deposita direto no armário e o morador recebe a notificação no aplicativo que chegou a encomenda para ele. Então depois, no horário dele, no tempo dele, que ele estiver lá passando pela entrada do condomínio, ele vai lá no armário e coleta a encomenda dele. Então isso aí viabiliza muito. Mas já teve projetos que a gente montou onde o condomínio preferiu contratar mais um zelador para também ficar responsável com acúmulo de função, né? Para ficar responsável pelas encomendas. Por quê? Porque lá tinha que protocolar todas as encomendas. Esse zelador, ele poderia não só receber as encomendas, mas cuidar ali da entrada do condomínio, das áreas comuns, como o papel do gerente, né? Então, ele foi contratado mais com essa função, de receber a primeira demanda dos moradores, receber as encomendas e fazer a pequena limpeza ali das áreas. Então, para o condomínio, isso é o mais viável contratar um zelador. Mas a gente já está conversando com esse condomínio já para botar mais um armário lá. Legal. Bom, Agnes, você falou aí sobre compras online, né? Esse condomínio para bastante online. Aí me surgiu aqui uma dúvida. Hoje, os provedores de internet estão preparados para portaria remota? Hoje, você usa os provedores locais para fazer esse reporte para a sua central de monitoramento? Utilizamos sim.
como é que a gente tem feito nos nossos projetos? A questão da internet é o ponto-chave do funcionamento da portaria remota. Por quê? Porque eu preciso ter um condomínio logado, eu preciso ter um condomínio online para tudo isso aqui funcionar. Aplicativo, monitoramento, disparos, alarme. Então, tudo isso para chegar na minha central precisa ser um condomínio conectado. Aqui em Natal, a gente tem montado projetos com 2 links de internet. A gente bota lá um equipamento para fazer o balanceamento da rede. E aí eu tenho utilizado com 2 links de internet. Você escolhe a operadora A, B ou C para trabalhar? O que a gente analisa principalmente? É que venha por caminhos diferentes. Então eu tenho um condomínio posicionado e aí eu tenho a operadora A chegando por um lado e eu tenho a operadora B chegando por outro lado. Para nós é o cenário ideal. Mas estratégico, né? Tinha que ser estratégico. Isso, porque se tiver algum problema de interrupção de internet desse lado aqui, o condomínio está assistido com esse outro. Algum acidente, alguma quebra de fio, alguma quebra de poste de um lado, ele está dentro do outro lado. E aí, a gente tem trabalhado com as internets comerciais daqui de Natal e a gente tem entregado junto com nossos projetos esses links de internet junto. Então, dentro do nosso valor, os links de internet já estão contemplados também, porque é uma pegadinha que acaba chegando para os moradores depois. Eles contratam um serviço, o serviço lá por X reais, depois descobre que tem que comprar 2 links de internet dedicado, que vai custar 500, 600 reais a mais para o condomínio. Então, aquele projeto que estava mais barato do que o meu lá, 500 reais, praticamente não estava o mesmo valor, porque depois ele vai ter que comprar lá 2 links de internet dedicado. E eu sempre gosto de deixar isso muito bem claro lá na hora da assembleia, porque são as pegadinhas, né? Então, falando um pouquinho dessa questão da internet, a gente já, outros sócios da Atende, que principalmente da região norte do Brasil, que tem uma questão da latência, que é muito alta. A latência nada mais é do que o atraso, né? Então imagina só, você tocar um interfone, uma pessoa dizer assim, uma visita para o apartamento 101 e demorar, 10 segundos para poder chegar essa informação na central. Então a latência, ela causa isso aí. Aqui em Natal a gente não tem sofrido com latência, mas na região norte tem bastante latência e o pessoal lá tem usado bastante a Starlink, né? O pessoal tem usado bastante esse projeto da Starlink, que é uma coisa que a gente já está pensando em trazer aqui para Natal também. Já que eu uso 2 links de internet e um link de internet dedicado, ele é praticamente o mesmo valor da Starlink, a gente já está pensando em utilizar aqui nos nossos projetos. Teria um Starlink no condomínio, como redundância, e um link físico para trabalhar. Então a gente está pensando já em trazer para dentro dos nossos projetos essa questão da Starlink, seria um diferencial, assim como Intelbras, para a gente poder trabalhar também. Hoje, do ecossistema Intelbras, assim, qual é o produto que mais você usa nos condomínios? O que mais te atende? O que traz mais tecnologia e facilidade para você usar? Bom, Fernandes, eu sempre gosto de separar, como eu digo a você lá, eu sempre gosto de montar um projeto de condomínio. Então, nesse projeto, o que contempla? Dependendo da necessidade do condomínio, se ele tiver que colocar um novo sistema de CFTV, vamos dizer que o sistema de CFTV do condomínio esteja lá, esteja um pouquinho antigo, com câmeras preto e branco e etc, analógica. Então o que a gente faz? Pensa no projeto de CFTV para o condomínio. E que a Intelbras possibilita muito. Câmeras com inteligência artificial, câmeras com visão noturna colorida, com áreas destacadas, que a gente possa montar para auxiliar a nossa central de operação. Vamos dizer que o condomínio já tem um sistema de CFTV. Eu integro o sistema de CFTV dele no meu sistema, só que eu ainda acrescento essas câmeras especiais na hora de montagem lá com visão noturna colorida, demarcação de linhas e tudo mais, eu coloco dentro do meu projeto. Segundo ponto, questão do controle de acesso. Então a gente tem montado com reconhecimento facial, tem usado muito a linha do 3532 para colocar nos projetos. Então eu coloco o reconhecimento facial na entrada de pedestre, se tiver 2 portas, coloco nas 2 portas, com saída pode ser livre, pode ser com saída controlada também, com reconhecimento facial. E no portão veicular a gente tem utilizado tanto as leituras de placas, né, que a gente usa a LPR, que a gente fala, usei já a VIP 7250, como também tem utilizado muito a LE 170, né, que é a antena... Faz a leitura do RFID. É isso mesmo, que a gente vincula essa tag ao veículo, a gente tem utilizado muito nos nossos projetos. Até na ExpoSec desse ano, a gente viu uma novidade bacana da Intelbras lá, que é justamente uma antena que ela é a própria controladora. Então a gente tende a utilizar ela nos nossos projetos agora também. E entra a questão também de perimetral, né? Então a questão da cerca elétrica, com centrais de choque da própria Intelbras, central de alarme também da Intelbras.
E por último, uma coisa que eu gosto de utilizar muito nos meus projetos, que tem sido um diferencial, é a questão da energia. Que é uma grande objeção que a gente tem nas assembleias, se faltar energia, nosso condomínio não tem gerador, como é que fica? Então a gente tem montado os no-breaks da Intelbras, tem utilizado lá como é que chama ele? É o XNB? Não. É o GNB, né? O GNB, Para um motor de portão. Isso, é o de 2000 VA, né? Tem o de 2000 e o de 3000, né? A gente tem utilizado o de 2000 VA lá com banco de bateria externa. A gente tem utilizado até as baterias de 60 A também da Intelbras. Que isso aí tem dado uma autonomia para o condomínio de mais de 8 horas de funcionamento do pleno sistema, do reconhecimento facial, dos interfones, da leitura de placa, tudo isso tem utilizado com esse no-break. E para os portões veiculares a gente tem utilizado também os específicos, que é o GNB, né? O 1500 Pro, a gente tem utilizado com com duas baterias externas. Se tiver se tiver 2 portões veiculares, um no-break para cada portão. Se tiver as portas automatizadas com PP200, por exemplo, que faz acionamento da porta de pedestre, a gente tem colocado um no-break para eles também. Então, como eu te falei, utilizo muito Intelbras, tanto que eu sei um pouquinho até da nomenclatura dos equipamentos na hora da montagem de projeto. E tudo isso, esse conhecimento com esses equipamentos, esse conhecimento dos equipamentos que vai trazer para o condomínio, é onde entra esse papel do distribuidor que eu tinha falado. Essa participação de você, Fernandes, essa participação daqui do suporte da TV Inteligente na hora da gente montar os projetos. Porque se eu não venho para os treinamentos, se eu não frequento muito aqui o distribuidor, se eu não conheço aqui o ambiente, como é que eu vou saber qual tecnologia eu vou usar na ponta? Independente da minha formação ser engenheiro, mas a gente não se forma em segurança eletrônica. Você trabalha com segurança eletrônica há muito tempo, os conhecimentos que você tem é o que o fabricante te passa aqui e o conhecimento de mundo das instalações. Então tu traz a expertise que tu tem de formação, de conhecimento para poder montar, mas esse ramo da gente não tem um curso específico para você aprender isso não. Tem até uns cursos que você faz de segurança eletrônica, de como montar uma câmera, como instalar uma câmera, como instalar isso aí, mas é muito superficial. Quem faz o teu conhecimento é onde você vem buscar. É onde entra o papel principal que eu tenho falado aqui do distribuidor. Cara, tu tá com dúvida como é que tu vai montar um projeto, tá com dúvida de como montar certo, tu vem no distribuidor que tu tem suporte aqui. Então não precisa ter medo na hora de montar um projeto. Eu nunca instalei um no-break, como é que eu vou instalar? Vem aqui e pergunta, Fernandes, eu tenho essa demanda, como é que eu instalo um no-break? Tu vai comprar no-break X, tu vai botar com a bateria aí, tu vai fazer a ligação assim, assado. Resolvido. Tá, uma pergunta que sempre o pessoal do condomínio me faz como é que a gente resolve aquela entrada carona? Não sei se você já teve esse problema nas suas portarias, mas alguns condomínios, alguns síndicos que a gente conhece falam, eu queria evitar essa entrada carona. O que seria entrada carona? Quando o morador do veículo ele abre o portão e aquele veículo, aquela pessoa que está a pé, ela pega carona, né? Portão de veículos. Perfeito. Hoje, como é que você resolve essa questão? Essa é uma pergunta muito sensível, tá? Sempre que ela é levantada dentro de uma assembleia, eu sempre gosto de dizer o seguinte: qual é o cenário atual do condomínio? O condomínio tem porteiros presenciais. Cara, o porteiro ele consegue identificar essa segunda passagem? Ele consegue identificar que aquele carro que entrou por último não é de um morador? Primeiro, ele não consegue nem registrar as entradas. Ele só acha que o carro de Fernandes é um SUV vermelho e ele vai abrir. Aí chega um outro SUV vermelho, ele nem sabe se é Fernando mesmo, mas aí ele vai abrir porque ele achava que era você, Fernando. Então, eu sempre gosto de dizer que tem que entender qual é a situação atual do condomínio. Mas você ainda não respondeu a pergunta. Como é que você controla essa dupla passagem que a gente sempre gosta de dizer? No projeto, se a gente utilizar a antena veicular, que é a antenazinha que lê as tags, todas as tags que tiver cadastrado, independente se for ela que fizer o acionamento do portão ou não, é elas que vão fazer a leitura da tag. Hoje a CT3000, ela tem como você subir ela hoje, 2 sensores e fazer esse controle com relação se houve uma dupla passagem. Por exemplo, vamos dizer que Fernandes chegou no SUV vermelho, fez a leitura da tag, o portão abriu, ele passou. Chegou Agnes num sedã preto que não está com tag. Nesse momento, se eu passar pelo sensor sem ser o que estava registrado, tem como chegar a notificação de dupla passagem, certo? Por quê? Porque foi uma passagem que aconteceu sem fazer o acionamento da antena. Então tem como chegar essa notificação. Famosa carona. Agnes, qual o diferencial disso? Tem como identificar? Tem. A diferencial agora é como vai tratar esse evento. Eu já vi empresas concorrentes dizendo no condomínio que só falta chegar um helicóptero da SWAT, igual aqueles filmes.
chega um helicóptero, pura o carro numa corda lá e vai fazer intervenção. A gente sabe que na prática isso não acontece. Então eu sempre gosto de dizer, primeiro, o morador a gente coloca toda a sinalização lá na entrada para evitar a carona. Então, um veículo por vez, se tiver eclusa tem que esperar um portão fechar para poder entrar o outro. Mas a gente sabe que se de 10 carros que entram, pode ser que aquele 11º não respeite as regras, pegue uma carona ali. Primeiro ponto tem que partir da segurança, eu acredito que é do próprio morador. O morador, quando ele vê um movimento desse aí, é ele questionar. Fulaninho, por que você pegou carona? Não sei o quê. Quem é você? Primeira coisa que o morador deve fazer. Quer dizer que o morador vai ter que cuidar da segurança do condomínio? Sim, é sua casa. Se você tivesse uma casa na rua e você entrasse na porta da sua casa e alguém entrasse atrás, você ia fazer o quê? Esperar um porteiro ou o policial da rua e tomar alguma ação? A primeira coisa que você pergunta é por que você está entrando aqui. Segundo ponto que eu gosto de dizer. Às vezes as pessoas transferem a responsabilidade da segurança pública para a segurança privada. Por quê? Pode acontecer uma invasão no condomínio? Pode. Por quê? Não acontece uma invasão num banco, por exemplo, que para mim é o que tem maior insegurança é um banco, que tem porta giratória, tem vigilante armado dentro, tem cofre com segurança e os caras ainda não invadem, né? A diferença quando a gente monta um projeto de segurança no condomínio é que ele tem dois fatores muito importantes. Primeiro é você causar aquela ostensividade, é o bandido, ele... Rapaz, eu não vou ali não, que ali tá muito rígido o negócio, tem muita segurança, tem muita coisa, eu não vou ali não, porque o bandido ele procura facilidade. O segundo ponto é eu ter registro depois daquilo que aconteceu. Eu consigo identificar um morador que pegou uma carona, eu consigo identificar uma pessoa que entrou a pé no portão veicular, eu consigo identificar um morador que estacionou na vaga de outro morador, para questões administrativas. Questões de segurança, a gente consegue identificar uma invasão, tá acontecendo algum tipo de movimentação estranha dentro do condomínio, qual seria o papel do porteiro lá? Não era ligar para a polícia? Nosso papel é o mesmo. A gente liga para a polícia, aguarda a ação pública para atuar nesse princípio. Porque assim, independente de se o condomínio ser de portaria física, condomínio ser de portaria remota, ou o condomínio não ter porteiro algum, todas essas medidas, a principal ponto de identificação é do próprio morador. Infelizmente, a gente hoje pode ser assaltado tanto na calçada de casa, como pode ser assaltado na calçada do shopping, onde for. A diferença é porque, num condomínio que esteja com todos os equipamentos de segurança funcionando redondinho, de forma correta, de um projeto homologado, Intelbras, tudo certinho, você tem garantias maiores daquilo. Está funcionando, a câmera do condomínio está funcionando para registrar aquele evento, e você tem uma câmera com uma qualidade muito maior para poder você registrar aquela pessoa que fez aquela malfeitoria. Perfeito. Bom, entendeu? Outra coisa, hoje a gente tem a LGPD, que é uma lei geral de proteção de dados, e alguns condomínios, por ter o controle de acesso facial, as pessoas sempre ficam questionando: e a minha face? Quando é que vai? E meu dados? Quando é que vai? Isso está seguro? Isso está seguro? Como é que as portarias remotas das empresas se comportam diante da lei? Cara, do LGPD? Esse tema que você levantou é muito bom, cara. Muito bom porque é o seguinte, como eu tinha falado anteriormente, nosso servidor, todo ele está na AWS da Amazon. Então todas as informações de nome, CPF, facial, ficam todos eles depositados no servidor da Amazon, que é um servidor de maior confiabilidade, como eu falei. Itaú, Nubank, Globoplay, todos esses têm seus servidores também dentro da Amazon. Então a gente paga caríssimo para ter todos os servidores lá, também para garantir a LGPD. Toda a nossa comunicação, todas as nossas informações, a gente chama de VPN, né? Que está muito famoso hoje, o pessoal fala em VPN, mas muita gente não sabe o que quer dizer VPN. Nada mais é do que o teu condomínio e minha central, elas estão conectadas, criptografadas ponto a ponto. Então quer dizer que não há interferência externa com essas informações que transitam aqui. Tem um túnel dentro da rede de internet exclusivo para entre o condomínio e a empresa de portaria remota. Isso, então vamos dizer que um hacker queira invadir um equipamento facial onde está todas as informações dos moradores. Ele não consegue acessar, mesmo que esse equipamento ele esteja na internet, mas ele está protegido. Então, eu hoje, no meu celular, se eu quiser acessar um equipamento facial, eu não consigo. Por quê? Porque meu computador precisa estar com a VPN fechada para eu poder acessar o sistema. Então, para você ter ideia, e esses acessos também são restritos entre as pessoas que operam. Então, é muito difícil você ter uma perca de dados, um vazamento de dados com relação aos moradores. Por quê? Porque tudo isso está respaldado. Vou falar mais uma vez. Isso é o cuidado que a Atende Portaria tem. Eu não sei, como o presidente da empresa gosta de dizer, eu não sei se as empresas que fazem porcaria remota também têm esse mesmo cuidado, porque a gente utiliza o software da Sevent, que é o software
também da Intelbras hoje, o Situator. Então é o software, e a gente atende, você pode conversar com qualquer pessoa lá do pessoal da Seventy, que hoje atende portaria, é o principal cliente da Seventy. Hoje, todos os nossos condomínios, mais de 700 condomínios, 750 condomínios em todo o Brasil, utilizam o software da Seventy. Hoje a gente é o principal cliente da Seventy. Tanto que muitas alterações que tem hoje, de homologação de equipamento que tem hoje dentro da Seventy, foi porque a Atende forçou aquele equipamento a ser homologado. Então, essa é a importância do peso que a Atende Portaria tem junto com a Intelbras. Então, como eu, um franqueado, um sócio franqueado, Atende Portaria, como não trabalhar com a Intelbras nesse sentido? A Intelbras hoje ela se preocupa com o integrador que está na ponta, ele se preocupa com a revenda, ele se preocupa com você aqui, distribuidor, para que na hora que eu precise de um equipamento, eu só venha aqui na TVIN e eu tenha ele em estoque. Então, quer dizer, eu como revenda, eu não preciso me preocupar de eu ter um mega estoque na minha empresa. Eu preciso de Ontem mesmo eu comprei um XPE. Cheguei aqui no menino, pedi um XPE, já levei para o condomínio e já fiz a instalação ontem. XPE é o interfone, né? O 13 teclas. O 13 teclas. Então, eu não preciso ter um mega estoque na minha empresa para eu poder fazer a manutenção. Eu acho que só de faciais Intelbras eu tenho mais de 20 instalados aí nos condomínios. Então, eu tenho quantos de backup? Eu tenho 1, 2 no máximo de backup. Por quê? Porque se eu tiver uma demanda maior do que isso, eu venho aqui no distribuidor. Outra coisa, o que a Intelbras nos possibilita também? A troca expressa. Então, por exemplo, eu acabei de comprar um equipamento, levei o equipamento para o cliente, ele deu qualquer problema, é só para chegar aqui, Fernandes, esse equipamento aqui deu um problema. Não, na hora, tô vindo aqui. Então, até essa burocracia ela é minimizada aqui na Intelbras. Então, facilita muito na utilização dos projetos por parte da gente com relação à Intelbras. Perfeito. Então, Agnes, o que você indica para aquele cara que tem uma empresa de monitoramento, mas que não faz portaria remota, que tem monitoramento de alarmes, monitoramento de câmeras, locação de equipamentos para condomínio, e ele quer entrar na portaria remota? Qual é o conselho que você dá para esse integrador? Cara, eu tenho uma dica primordial para ele. Ele já entende da área técnica, ele já entende da clientela que ele quer atender, ele já entende dos equipamentos que ele vai utilizar, são os equipamentos da Intelbras. O que ele não entende disso aí? De portaria remota. Então, o principal conselho que eu daria a ele era ele procurar as grandes empresas hoje de portaria remota que tem no mercado, que tem sistema de franquias. A Atende Portaria é uma, a gente atua aqui em Natal. E quando a gente foi tomar essa decisão de trabalhar com portaria remota, a gente se respaldou com a Atende Portaria. Primeiro, porque tu ganha todo o know-how que uma empresa que é franqueadora de portaria remota já te traz. Como tu não tem expertise, especificamente portaria remota, então essa franqueadora ela vai te trazer todo esse know-how que tu não tem ainda. Então tu vai ganhar isso aí. Segundo ponto, tu vai se especificar no melhor que tu já é, de atender os clientes e fazer todas as questões lá. E a matriz lá é que vai cuidar da portaria remota para você. A franqueadora que vai cuidar disso para você. E terceiro ponto, você não vai precisar fazer um mega investimento numa central, porque tu já tem uma central montada e tu tá entrando para agregar. Então tu vai cuidar da portaria remota daquela região. Se tu jogar na internet hoje, tem várias empresas que fazem a franquia de portaria remota. A Exposec é um evento onde tem várias empresas lá de portaria remota para poder você conversar. A gente entrou na Atende Portaria por uma Exposec, então a gente esteve presente na Exposec, conversamos com o presidente da empresa e a gente adquiriu a sociedade da Atende Portaria. Isso é muito bom. Por quê? A partir do momento que você entra numa empresa que é franquia, você ganha escalabilidade. Eu aqui em Natal, eu posso ter 15, 30, 60, 200 clientes aqui em Natal, que isso aí não me prejudica na ponta. A gente mesmo, como eu tinha citado anteriormente, a gente tem um sócio hoje na Atende que ele tinha 100 condomínios de portaria remota com a operação dele, com a matriz dele, só que já estava uma situação insustentável, tendo que cuidar das pessoas que estão na operação, tendo que cuidar dos processos, tendo que cuidar de uma portaria funcionar, e aí o principal, que é botar cliente dentro da carteira, ele não tinha esse respiro. Então, a partir do momento que ele desmanchou a central de portaria dele, fez a aquisição da Atende Portaria, entrou para a Atende Portaria e trouxe todos os seus condomínios para a Atende Portaria. Tu hoje, integrador, que querendo também vender o serviço de portaria remota, procura as empresas que tem no mercado hoje que fazem a franquia de portaria remota. Tu vai já largar na frente, tu já vai começar grande, que
que é o que eu sempre gosto de dizer. Eu hoje, dentro da minha carteira, tenho 750 condomínios, com todos os condomínios que atende, portaria atende em todo o Brasil. Então, você ganha escopo, você ganha tamanho para poder você operar essa questão de portaria remota. Perfeito. Ótimo conselho. Tá, vamos lá. Deixa eu te perguntar, qual condomínio, em que situação o condomínio você não atenderia? Porque hoje o condomínio tem condomínios que têm N problemas, mas, por exemplo, Fernando, hoje, condomínio assim eu não faço questão de ter meu serviço lá. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Sabe qual é o condomínio que eu não faço questão nem de ir para uma assembleia? Naquela onde os moradores não querem. Não querem entender, não tem espaço de abertura para a gente falar sobre portaria remota. Não parte deles o objetivo de se transformar em portaria remota. Porque eu sempre gosto de dizer que quem decide a implantação da portaria remota no condomínio não é o síndico. Quem decide são os moradores. De 100% dos síndicos que eu visito, todos eles, por eles, já têm implantado portaria remota. Mas por que às vezes não implanta? Ou porque a atende portaria não chegou lá para explicar para eles, e não chegou alguém que fosse muito claro na hora de apresentar um projeto e dizer que aquilo realmente funciona para eles. Então, eu tenho sido muito franco nas minhas visitas. O que eu tenho percebido é o seguinte: eu pergunto primeiro ao síndico, aos membros do conselho, a todo mundo, se o pessoal lá está disposto a ouvir primeiro o que a gente tem a dizer. Se o pessoal está disposto a ouvir, a gente já ganha muito. Eu sei que quando a gente chega numa assembleia, às vezes é uma assembleia para decidir questões lá do condomínio, às vezes é até a assembleia de eleição de síndico, que eu já tive presente para apresentar um projeto e tinha uma eleição de síndico na mesma assembleia. Então tem outros temas também numa assembleia de portaria remota. Mas se a gente tiver a oportunidade lá de 15 minutos, 20 minutinhos, tirar as dúvidas dos moradores, eles entenderem, eu sempre estou indo para as assembleias, às vezes não é aprovado naquela noite, mas ficou para um segundo momento. A gente tem outros temas aqui hoje para a gente decidir, mas quando for na próxima assembleia ou daqui a 2 assembleias, a gente já vai botar a pauta portaria remota novamente para a gente tratar aqui. Como eu falei, até 2030 não vai ter mais a função porteiro no condomínio, ele vai executar outras funções no condomínio. Mas a portaria remota vai estar em 100% dos condomínios em todo o Brasil aí até 2030. Entendi. E hoje, qual é o principal motivo que os condomínios procuram portaria? Mudar de porteiro para portaria remota? Seria inadimplência, segurança, economia, realmente fazer caixa para o condomínio? É como a gente tinha conversado naquele outro tema. A gente tem que entender qual é o perfil do condomínio que está alocado hoje. Quando a gente faz a primeira visita, a gente vai entender quais são os objetivos do condomínio. A gente vai entender um pouquinho da história, como é que aquele condomínio vem sendo trabalhado com antigas gestões, até chegar naquela gestão que quer fazer a troca. A gente já chegou em condomínio que já teve 10 assembleias de portaria remota e não foi decidido. Então, se já teve 10 assembleias anteriores de portaria remota e não foi decidido, o que está faltando ali? Porque assim, se já levaram o tema 10 vezes para uma assembleia, é porque os moradores querem contratar, só não identificaram a empresa que vai atender eles. Então, os moradores já são adeptos. Então, na hora que eu for apresentar um projeto ali, eu tenho que ser muito específico nos equipamentos que eu estou utilizando. Já tem outros condomínios que a gente visita, que eles têm um passivo trabalhista muito alto. Tem porteiro que está no condomínio que trabalhou na obra como servente e virou porteiro do condomínio. Condomínio com 20 anos de porteiro está lá. Um passivo trabalhista desses 4 caras da portaria dá mais de 80 mil reais. E o condomínio não tem esse dinheiro para poder fazer a rescisão dos porteiros. Mas é um débito que o condomínio já tem com esses porteiros. Então, a portaria remota entraria para dar um respiro financeiro e o condomínio tem a possibilidade de contratar um empréstimo. Teve situações que a gente já pegou condomínios com nossa portaria remota, com os equipamentos inclusos, com financiamento que ele tem lá com o banco, porque todo condomínio tem o seu banco lá, né? Ele conseguiu um financiamento com o próprio banco dele lá para fazer a rescisão dos porteiros, investiu mais, pegou um valorzinho maior ainda para fazer a questão do AVCB, a questão dos bombeiros, que está muito incidente nos condomínios hoje aqui em Natal, pegou mais um excedentezinho para fazer essas adequações e ainda não precisou de taxa extra, ainda ficou com um saldozinho no caixa. Então, sempre gosto de dizer, qual é a demanda principal do condomínio? É segurança? Então a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Qual é o seguinte principal? É economia? Então a gente vai trabalhar também da seguinte maneira. Como eu gosto de falar sempre, dentro de um projeto que eu monto, a participação dos membros do conselho, do síndico, é muito importante para trazer o conhecimento daquele cliente para a gente poder montar o projeto. Mas
primeiro de tudo, os moradores precisam querer que a gente faça a implantação, eles precisam ser adeptos daquilo que a gente está implantando lá, eles vão ter que ser mais participativos na segurança do condomínio e nas integrações. E segundo, eles precisam entender qual é a situação que o condomínio deles está hoje. Teve um condomínio que eu participei de uma assembleia uma vez, que a taxa do condomínio era assim, um condomínio muito grande, muitos apartamentos, a taxa do condomínio era em torno de R$300. E a SICA fez uma provisão orçamentária, onde para ajustar ficaria quase R$500, de tão defasado que estava. Por quê? Os serviços vão ficando mais... Então, mas aí, para permanecer do jeito que o condomínio estava, precisava fazer um reajuste para quase R$500. Aí os moradores, não tem como mudar de 300 para 500, não sei o que. Aí assim, disse assim, mas agora vamos fazer um dever de casa então. Tá aqui todos os custos do condomínio. O que a gente pode reduzir aqui? Porque para honrar com os compromissos que tem hoje com os prestadores de serviço, a taxa do condomínio precisa ser R$500. Não tem capacidade de pagar 300, porque se vocês pagam 300, com a inadimplência, não chega o saldo suficiente para honrar com todos esses condomínios, com esses compromissos. O que a gente pode fazer? Aí uma moradora mesmo falou, a gente não pode ver a questão de portaria remota aqui nesse condomínio, não. E foi aí onde foi levado o tema da questão de portaria remota, que a gente foi lá, fez a apresentação, tiveram outras empresas também que apresentaram seus projetos, e aí o pessoal se convenceu e contratou a Atento Portaria. Nesse dia, a Atento Portaria, pelo que foi passado lá pra gente, entre aspas, era a empresa que estava com um valor agregado maior. Só que os moradores entenderam o projeto. Então eu associo muito isso, que a questão de mostrar bem como os equipamentos que estavam sendo utilizados, conhecer bem os equipamentos Intelbras facilitou muito isso aí, e a padronização dos equipamentos Intelbras favoreceu que a gente conseguisse vender um ticket mais alto esse dia. Perfeito, muito bom. Pessoal, chegamos ao fim do nosso TVcast. O nosso honrado participante aqui, Wagner da Portaria. Eu quero agradecer a participação, foi show de bola. Obrigado aí. Tamo junto. Explicou muito bem aí como é que funciona a portaria. E o que eu gostei também foi dessa dica que você deu aí do integrador que quer entrar na portaria, quer entrar nesse sistema, né? Que é um sistema de recorrência muito bom. E que traz muita tecnologia para os condomínios, traz um alívio muitas vezes nas contas do condomínio, né? Equilíbrio e tal. Traz tecnologia com segurança. Então, obrigado pela participação. Espero ter você aqui outras vezes para falar de outros temas, tá bom? Maravilha. Muito obrigado, meu amigo. E eu queria também deixar minhas redes sociais, né, para o pessoal acompanhar. Perfeito. Então, tudo isso aqui que a gente está conversando sobre portaria remota, sobre tecnologia para condomínio, sobre até coisas de condomínio mesmo, a gente sempre tem procurado postar nas redes sociais, tá? Então, buscar lá meu arroba lá, @eng.agnusfontes. Então tem um da Matriz também, que é @atendoportaria.oficial. Então tem as informações principais de como funciona a tecnologia, como funciona a portaria remota, e a gente poder fazer uma visita aí para o condomínio de vocês e entender a situação dos condomínios, né? E como você falou das dicas lá para o entregador, só para finalizar, primeiro de tudo tem que gostar de trabalhar com condomínio, né? Condomínio, se você conversar com todos 5, você vai ver que tem aquela demanda do dia a dia, é um morador que só fala contigo domingo à noite, então, porque ele lembrou de falar com você domingo à noite, né? Então, tem que gostar do que trabalha também. Porque assim, você vai ter seu telefone tocando à meia-noite, você vai ter seu telefone tocando em outros horários, mas o mais importante é que os moradores que utilizam o serviço da gente estejam satisfeitos. A gente sempre gosta de dizer que problemas ocorrerão. A partir do momento que você presta um serviço de 24 horas no condomínio, vai dar problema em algum momento. Agora, como a gente trata esses problemas que é o diferencial. Então, todos os problemas são tratados, a gente sempre tem tratado com os condomínios e essa comunicação direta a gente sempre tem feito. Perfeito, então deixar para pegar, assistam aí o TV Cast, tá, pessoal? Teve muita coisa interessante. E a TV Inteligente está aqui disposta a ajudar para você que quer continuar o seu monitoramento de câmeras, alarme, recorrência. E se você quiser se tornar uma empresa de portaria remota, estamos aqui para ajudar também. Então, a gente tem hoje uma tecnologia muito interessante, que é os produtos integrados, atendem todos os requisitos da portaria remota, portaria virtual, e a gente está aqui para dar o apoio, né, no setor de projetos. A gente hoje tem um setor de projeto dedicado para ajudar o parceiro integrador que queira fazer qualquer tipo de projeto, desde o simples monitoramento de câmeras até o sistema aí dedicado à inteligência artificial. Inclusive, vamos montar um agora. Vamos terminar agora o podcast, a gente vai montar um agora. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí, foi o nosso primeiro. Espero que vocês gostem.
Tudo de bom. Um abraço. Show.